Questão número 45. Como o povo de Deus será reunido em um mesmo propósito? As profecias expressas nas Sagradas Escrituras falam de um tempo em que o Criador reuniria novamente as 12 tribos de Israel no período da grande tribulação. O Espírito manifesta-se em todas as nações, chamando as ovelhas perdidas da casa de Israel para o encontro com o seu Deus. E elas ouvirão o chamado. Por causa dos acontecimentos do fim do mundo, Judá e Israel se unirão em torno do Cristo, e então virá o fim de todas as coisas, para que novos céus e nova terra sejam estabelecidos, e a geração bendita venha tomar posse da herança que lhes pertence. Nós estamos falando aqui de uma unificação das casas de Israel. Nós sabemos que quando houve a separação, lá no reinado de Salomão, assim que o seu filho assumiu, ele se desentendeu. Era o Roboão que se desentendeu com Jeroboão. E eles separaram as tribos de Israel, ficando 2 tribos no sul e 10 tribos foram para o norte. Essas 10 foram chamadas de Israel, e as que ficaram no sul, chamadas de Judá. E nós poderíamos especular a respeito do destino das tribos do norte, que acabaram sendo dominadas pelo Senecaribe. A Assíria entrou naquela região e acabou levando este povo como escravo. E como era comum naquela época, eles separavam as famílias, e o povo judeu foi se misturando. Esses irmãos do norte foram se misturando a outros povos e se espalharam. Alguns estudiosos dizem que um pouco deles, na época que houve o retorno na Babilônia, um pouco mais adiante, por volta de 580, quando terminou a escravidão na Babilônia, eles foram trazidos, alguns foram trazidos na época da reconstrução de Jerusalém, depois dos 70 anos de escravidão. Mas não se sabe da grande maioria das almas que faziam parte dessas tribos. E havia algumas profecias falando, desde Moisés, que o povo, por causa da desobediência, seria lançado em terras estranhas. E nós sabemos, pelo entendimento de que as almas são eternas e que elas acompanham a história da própria humanidade, que estas almas foram lançadas em outras nações, através de descendência carnal e também de encarnações futuras. E eles ajudaram, inclusive, no progresso das outras nações, dos outros países. Estas ovelhas teriam ficado assim espalhadas no mundo, enquanto Judá se organizou lá na região de Jerusalém, reconstruiu a cidade, e teve toda uma revolução cultural nessa época, organizaram-se os livros, enfim, o judaísmo começou a se desenvolver nesse período, quando eles voltaram da Babilônia, na escravidão que havia começado aí por volta de 580, 85 a.C. Algumas profecias falam que essas ovelhas, antes do reino messiânico, elas teriam que ser juntadas de novo. E nós vemos com muita clareza essa ideia de divisão. Existem 2 casas, Israel e Judá. Mas ninguém nunca soube direito o que era esse Israel, porque era só uma peça da história. Agora, através das revelações do Senhor, nós entendemos que os cristãos, na verdade, são aquelas ovelhas perdidas,
da casa de Israel que Jesus teria vindo para arrebanhar, para juntar. A tribo de Efraim ficou no sul? Judá e Benjamim, mas eles ficaram no sul, essas duas tribos que eram fiéis ao Senhor. A mesma linhagem de Davi que era fiel ao Senhor. Salomão, eles ficaram no sul. Efraim entra como se fosse uma representação, entendeu? Da época lá de José. Há umas discrepâncias com as tribos, inclusive no Apocalipse, que uma tribo não aparece. Tem umas coisas assim, um pouco fora de lugar, né? Nessa questão das tribos que são escolhidas lá na frente, depois para ser testemunha do Senhor. Então, a gente tem uma passagem aqui, em Mateus, no capítulo 15, versículo 24, que diz sobre a mulher cananeia. Lembra da passagem que a mulher foi pedir ao Senhor que curasse a sua filha? E ele disse que não havia sido enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher, ele disse, olha, o pão da minha mesa não é para ser dado aos cachorrinhos, mas sim aos da casa. E a mulher disse a ele que os cachorrinhos também comiam das migalhas que caíam da mesa dos seus donos. Então o Senhor pegou e, vendo a humildade da mulher, o posicionamento dela, ele acabou curando a filha dela, mostrando que também a porta da casa do Senhor está aberta a todas as pessoas. Mas nessa passagem, fica claro aqui, que a mulher cananeia levantou essa situação em que ele declara que ele tinha vindo exclusivamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que no nosso entendimento são os cristãos. Mais tarde o apóstolo Paulo iria desenvolver todo aquele trabalho dele, aquela missão, onde nascem as igrejas, as comunidades primitivas, aí vai desenvolvendo o trabalho da anunciação do cristianismo, até se transformar no movimento cristão aqui na frente com a fundação da igreja. Então, as primeiras comunidades, elas eram formadas por judeus, as primeiras comunidades. Nós vemos que o apóstolo Paulo, quando ele ia em algum lugar falar, ele geralmente falava nas sinagogas, ele não falava só para estranhos, só para gentios. Então, existe um bom número de judeus que haviam se convertido a Jesus no começo da história da igreja, nas primeiras comunidades. Daí foram sendo acrescentados, outros irmãos foram sendo acrescentados, e a igreja foi tomando a forma também de uma igreja gentílica. Quando se refere às ovelhas perdidas da casa de Israel, eles estão falando também desses judeus que se converteram a Jesus, não só eles, mas também mais tarde os irmãos a quem a palavra chegou pela anunciação de Paulo e de outros que vieram depois dele, em vários lugares. Essa ideia de que existe duas casas separadas, ela está em vários profetas, né, em várias passagens. E também a unificação dessas casas. Isso sem levar em consideração, sem falarmos daquilo que nós encontramos não só no Novo Testamento, como e principalmente nos profetas do Antigo Testamento. Então, nós temos essa ideia de juntar duas casas, de o povo de Deus ser um povo só, tanto no Antigo Testamento como também no Novo, especialmente nos profetas. Essas movimentações que nós temos na história recente de Israel, desde 1948 para cá, quando o Estado foi fundado, nós vemos que não existe nada parecido com esse ajuntamento, com essas tribos que estariam espalhadas. Não tem nada assim semelhante para falar, foi esse o cumprimento. A gente vê que houve a diáspora, desde quando foi destruído o templo, no ano 70 da era cristã. Os judeus foram espalhados mesmo no mundo, muitos judeus em vários lugares, e depois, aqui perto da nossa época, eles foram sendo ajuntados e se fundou o Estado de Israel. Mas não há essa concepção de que são duas casas que estavam divididas e que foram juntadas.
o que existe foi que foram ajuntando judeus lá em Israel, sem caracterizar a união de duas casas formada por 2 tribos e por 10 tribos, conforme os profetas. Seria Judá e Israel, segundo os profetas. Então não há nenhum movimento nesse sentido, o que leva a gente a entender que essas coisas ainda estão por acontecer. Elas não aconteceram ainda, elas estão por acontecer ainda. Não sei se o senhor tem essa informação, mas os judeus tradicionais, eles têm consciência de que essa casa que está afastada, Israel, as ovelhas desgarradas, pode ser o povo cristão, assim, de uma maneira geral, eles têm essa consciência? Eu vi o depoimento de alguns rabinos que tratam desse assunto. Eles não tratam dos cristãos propriamente dito, mas de todas as pessoas que sentem que Israel é a nação deles. Eles dizem, se você sente que Israel é a nação sua, e você gostaria de viver em Israel, venha para Israel, viver aqui. Porque eles acham que a pessoa tem uma alma de judeu. Isso os rabinos que são reencarnacionistas, que acreditam que a alma pode nascer de novo em outros lugares e em outras personalidades. Não é uma ideia geral, mas alguns rabinos já mostraram essa concepção, argumentando que está nos profetas isso. Então, que haveria almas mesmo espalhadas, mas parece que isso não faz parte do judaísmo tradicional. Parece que isso não faz parte. Em relação às ovelhas perdidas da casa de Israel, parece que foi uma coisa proposital, né? Que Deus fez para que esse povo pudesse ser espalhado. E talvez não sei se eu estou certo, se eu me corrige, talvez esse espalhamento, né? Essa diáspora que houve, foi esse povo mesmo que levou a mensagem de Deus à frente. Porque senão os judeus ficariam presos só numa localidade, né? Uma região. E parece que diante de tudo isso que depois que aconteceu, quando Cristo foi morto e começou uma nova era, onde os cristãos apareceram na história, aí que nós começamos a ver que como se fosse semeado essa ideia de Deus de uma forma mais profunda, como nós vemos hoje. Embora com o tempo isso aí foi se perdendo, né? O povo, como sempre, foi assim, né? Vem homens que são mais esclarecidos, falam das coisas de Deus, as pessoas ficam atentas, alegres, mas depois eles morrem, tudo morre também. Mas assim, a gente vê que, assim, embora o cristianismo fez muitas coisas que são tristes, nós podemos assim observar também que eles fizeram também muitas coisas boas. Eles que levaram essa mensagem à frente, né, de Deus. Não sei se eu estou certo, o que o senhor acha? Sim. Nós sabemos que Deus faz todas as coisas. E o que nos parece o mal acaba se transformando no bem, né? Porque Ele transforma todas as coisas. O povo que foi para o norte, esse povo que saiu, que se desentendeu lá com o filho de Salomão, eles foram levados para ali para ter uma vida conforme eles achavam que era correto. Mas eram também almas que tinham o selo de Deus. Não eram almas estranhas, assim, separou porque não acreditavam no Senhor. Não, eles também tinham marca. Tanto que eram as outras 10 tribos. E lá no Apocalipse nós vemos que ele toma as 10 tribos e mais as outras 2 para poder serem testemunhas dele no fim dos tempos. Então essas almas, elas eram almas com o selo de Deus. E para Deus revelar alguma coisa ao mundo, revelar algum tipo de novidade, seja na área da ciência, na área de qualquer coisa, para fazer progredir as nações, seja política, costumes, ele precisa de ter uma alma que tenha comunhão com ele, que tenha o selo de Deus. Por isso, não pode ser qualquer alma, tem que ser uma alma que já tenha ligação com ele. Esse espalhamento de almas no mundo, a meu ver, foi intencional da parte de Deus para que ele pudesse também fazer promover as nações do mundo, em vários lugares. Então, penso que foi uma coisa proposital. Parece que foi algo errado, mas do erro, Deus acaba transformando tudo no bem, como a gente tem visto. Não só nessas questões, mas tudo que parece errado acaba conduzindo a uma solução ou uma coisa boa.
o móvel das coisas parece ser o bem e o mal, que aparentemente para nós é o mal, mas é ele que promove tudo, tendo em vista o progresso da própria coletividade, da humanidade como um todo. Então, eu acho que esse espalhamento foi intencional. O ajuntamento também é intencional. Ele vai ajuntar de novo esse povo para que eles sejam uma nação única a guiar a humanidade no caminho da felicidade, nos caminhos do Senhor. Eu não sei se eu estou certa no meu raciocínio, mas é como se fosse uma semeadura e depois como se fosse uma colheita. Sim, uma semeadura. Imagina o trabalho desses homens em nações distantes, nos vários campos da vida, do costume de cada povo e cultura onde eles nasceram, com as consequências de desdobramento deles. A gente pode dizer que esses líderes mais importantes da humanidade eram almas ligadas ao Senhor. Estavam ali para fazer progredir aquele país, aquele povo. E o mundo é um lugar muito heterogêneo, de várias culturas. Achar que Deus não está lá no meio dos japoneses, ou no meio dos chineses, dos indianos. Ele está em todo lugar, evidentemente. E certamente algumas almas dessas estão lá no meio. Ou muitas, não se sabe quantas. Mas fazendo progredir todas as coisas. Mas num tempo adequado, num tempo devido, essas almas elas vão serem ajuntadas num lugar só. Para que possa ser uma espécie de guia do mundo, orientadores do mundo. Né? E o mundo vai se sujeitar a eles com naturalidade. Em relação a esse ajuntamento, o senhor acha que vai ser depois do fim ou bem um pouco antes do fim dos tempos? O ajuntamento das tribos? Eu acho que pode ser durante o período de tribulação, que é de 3 anos e meio, ou logo depois da confusão que deve se armar no mundo. Hoje, os corações estão muito envolvidos nas suas próprias verdades. Dificilmente haveria um clima para haver uma unificação dessas casas. Cristãos estão cheios de razão e judeus também, do outro lado. Então não há muito o que fazer com os dois. Mas há que se trabalhar já para uma doutrina, para escritos que possam, no tempo certo, vir a se constituir um elemento de unificação desse povo. Então há que se trabalhar nesse caminho. Mas sem se preocupar muito em convencer um lado ou outro, embora a gente possa encontrar num ou no outro campo desse povo pessoas interessadas nessa unificação verdadeira. Não se trata de unificar religiões. Judaísmo e cristianismo são religiões que vão desaparecer quando vier o mundo futuro. Uma nova ordem vai ser estabelecida. Tá? Bom, então vamos só fazer aqui uma leitura. Nós vemos que é bem confirmado essa ideia, e Jesus em várias passagens ele fala disso, indiretamente, e em Mateus capítulo 15, versículo 24, mais diretamente. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus diz a que ele veio. Ele não veio para salvar os judeus num primeiro momento. Nós vimos já que os judeus eles têm a sua salvação, o seu caminho de salvação. Eles creem, da mesma forma que Abraão creu no Senhor e foi justificado, aqueles que creem também no Senhor são justificados e salvos. Então Jesus veio mesmo para desempenhar uma tarefa específica. Não só juntar as ovelhas, mas também para ser considerado, a partir da sua morte sacrificial, o Messias, aquele que veio ao mundo para iniciar a transformação do mundo até que a Nova Jerusalém seja estabelecida. Aqui no texto ainda nós falamos do período da grande tribulação, que as Escrituras falam de um tempo que vão ser reunidas as tribos no período da grande tribulação. Isso pode acontecer antes, durante ou depois. Eu acredito que vai ser durante a unificação. Acredito que vai ser isso. Eu penso que se as profecias se cumprirem, só um pensamento, uma ideia nossa, pode não ser assim. Mas se Israel entrar numa guerra, que parece que vai acontecer, todo esse orgulho e
em toda essa fé dos judeus e tal, vai acabar indo por terra. Israel vai sofrer uma agressão muito grande no fim do mundo. Nós vemos isso pelas Escrituras, em várias passagens proféticas, inclusive palavras do próprio Jesus, que fala que Israel vai ser atacado. Então vai quebrar um pouco dessas dificuldades que tem para o judeu aceitar que ele precisa se unir aos seus irmãos. Os cristãos também vão sofrer muitas provas nesse tempo, então haverá um ambiente favorável para que as pessoas sérias, tanto judeus como cristãos, se unam em torno de um ideal, que é o ideal do Senhor, mas que não é nada de judaísmo e nem de cristianismo, é uma coisa nova. Nessa questão, então, os judeus precisariam reconhecer o Senhor Jesus como o Messias enviado. Sim, né? É indispensável que os judeus entendam que Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo. E que Jesus, ele não é o Jesus Cristo da Igreja Católica. O Jesus Cristo da Igreja Católica é uma figura que os católicos criaram. Ele é o Jesus Deus. Esse Jesus Deus não existe. Só dentro da fé católica, que acredita em virgindade da Maria, ressurreição da carne, uma série de outros dogmas que a gente nem discute, porque são dogmas, são coisas indiscutíveis. Mas os judeus, eles precisam entender que Jesus, ele é o Messias e que ele vai estabelecer o reino de Deus na face da terra. E que os judeus são responsáveis pelo testemunho que vai acontecer no fim do mundo. Os judeus. São 12 mil almas de cada tribo de Israel. 144 mil almas das tribos de Israel. São as testemunhas do Senhor no fim do mundo, no fim dos tempos. Isso está lá no Apocalipse bem colocado. Então não está se falando de cristãos lá, está se falando de israelitas. 12 mil de cada tribo. Então é indispensável que os judeus aceitem o Senhor como o Messias. Mas que esqueçam essa história do catolicismo, evangelismo. Isso é conceito teológico temporal. Isso vai acabar. A questão de tempo, isso vai desaparecer. Precisamos separar o que é o cristianismo da igreja das palavras de Jesus. Então, se você pegar os evangelhos, é uma narrativa. O sujeito vai lá dizendo, aconteceu isso, Jesus fez isso, estava em tal lugar, aconteceu isso, aconteceu aquilo. É uma pessoa que está narrando. A teologia nasce em cima das narrativas. Dificilmente eles pegam uma passagem que saiu da boca de Jesus para fundamentar a teologia. Então, nós precisamos prestar atenção, e os judeus precisam prestar atenção nisso, nas palavras que saíram da boca do Messias. Essas palavras, em nenhum lugar, ele diz que ele é Deus. Em nenhum lugar. A sua morte sacrificial, ela tem uma razão de ser que os judeus não entendem ainda, por falta de conhecimento. Mas essas coisas todas vão ser apresentadas a eles, para eles poderem entender o que significa a morte sacrificial. Eles sabem muito bem que no templo era feito um sacrifício para que o homem pudesse se sentir livre dos seus pecados. Isso faz parte das práticas do templo na época de Moisés. Então, se Jesus se sacrificou por todos nós, é evidente que ele é como se fosse um sacrifício, em função de nos salvar, de nos fazer parar de pecar. Porque aqueles animais, como eles não purificavam a consciência da pessoa, aquelas mortes dos animais, era necessário que o homem, vez por outra, voltasse a sacrificar. O sacerdote é que fazia isso pelos pecadores. Então, segundo o apóstolo Paulo, Jesus fez um sacrifício único de si mesmo, como um sacrifício de qualidade, para que o homem pudesse, crendo nele, não mais voltar ao pecado. Então, é por isso que Jesus se sacrificou na cruz. Do mesmo modo que quando o judeu crê no Senhor, que é Adonai, ele também sai do caminho do pecado. Então, o sacrifício de Jesus tem a ver com o resgate das ovelhas perdidas, em particular aos cristãos, esse povo que é chamado gentios, e a quem quiser entrar na casa do Senhor, a porta está aberta. Mas no final de tudo, quando juntar as duas casas de Israel, vai haver um só Senhor,
Então nós vamos descobrir que Adonai e Jesus é a mesma figura. Não é duas figuras. Adonai e Jesus é um Senhor. É o responsável pelo povo de Deus desde quando a história começou. É isso. Então os judeus têm uma birra com Jesus por causa dos cristãos, que inventaram um monte de coisa que Jesus não é. Entendeu? Eles criaram uma série de explicações que eles não têm entendimento também. Imagina que a Igreja Católica quis queimar as pessoas que disseram que o mundo era redondo. Queimaram, aliás, algumas pessoas por causa de revelações que Deus enviava para eles e eles simplesmente fechavam as portas. Então, a Igreja Católica até hoje está mergulhada em situações de engano. Veja o caso do celibato, do padre não se casar. O sujeito é um homem comum como nós. O padre não é diferente de nós. Mas como eles criaram essa ideia de que o homem pode ser canonizado e transformado em santo, que é uma bobagem sem medida e sem qualquer fundamento nas escrituras sagradas, eles têm que sustentar a ideia de que o padre tem que continuar sem casar. Aí nós temos casos de padres que têm filho, têm amiga, mulher, mexe com criança, enfim, toda essa situação que se forma porque a igreja não reconhece que o padre é um homem comum, que ele deveria casar, ter mulher, ter filhos e continuar sendo sacerdote. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Mas eles insistem nesses erros. Precisamos separar, então, esse Jesus católico, evangélico, do Jesus das Escrituras. Eles são figuras diferentes. Então, olhemos para o que Jesus falou, e não pelas coisas que estão escritas em volta ali, que podem ser colocadas por uma ou outra pessoa de um ou de outro jeito. E daí nascem essas tais teologias, esses conceitos teológicos que são irracionais, que são sem qualquer sentido lógico, inteligente. A respeito da união das duas casas, né? O senhor crê que pode ser no meio da tribulação, né? Nesse período. Aquelas duas testemunhas que falam o Apocalipse, o senhor acredita que seja os judeus e os cristãos? As duas testemunhas? Isso. Pode ser judeus e cristãos, pode ser também antiga e nova aliança, também. E judeus e cristãos. Lá no Apocalipse... Ou Judá e Israel também, tudo é a mesma coisa. No Apocalipse fala que essas duas testemunhas ficariam 3 dias e meio caídas lá, né? Como se tivessem mortas. Seria esse período da tribulação, desses 3 anos e meio? Eu acho que é um período em que a gente não vai poder falar de Deus. Eu acredito que isso virá sobre a terra. Ou se falarmos, nós vamos sofrer algumas consequências. Porque, veja bem, aqui no Brasil ainda não, mas nos países da Europa, em alguns países, você não pode abordar a pessoa para falar de Deus. Você tem que... Tudo que for falar de Deus é reservado. Então você tem um lugar para você orar. Você não pode orar em praça pública, por exemplo. Não pode. Para você não ofender o pecador. Então, é evidente que é um estado de exceção. Você não pode mais falar de Deus publicamente. Não é como aqui no Brasil, que você vai lá na Praça da República em São Paulo, põe um alto-falante lá e começa a pregar a palavra. Nos países da Europa, isso é proibido, não pode. Entendeu? Então, nós temos já um estado de exceção. E ele pode vir parar aqui no Brasil, uma questão de tempo. Tudo que tem para lá que não serve, eles trazem para cá. O que tem de bom não vem, o que tem de ruim, rapidinho está aqui. Mas eles já estavam querendo fazer isso já. Nesse governo que terminou agora, do Partido dos Trabalhadores, eles queriam tirar todos os crucifixos e cruzes e estátuas de Cristo das cidades. Todos eles queriam tirar. Ia fazer uma lei para isso. Aí a bancada evangélica, um senador, percebeu, foi lá e falou, vocês estão loucos, vocês vão arrumar uma confusão danada com o povo. Porque o país é um país católico e evangélico, você vai fazer uma guerra com o povo. Aí tiraram essa ideia. Mas o Espírito já está aqui rondando para poder fazer isso. Então eu acredito que vai haver um tempo que você não vai poder falar abertamente da palavra de Deus. Pode ser que não seja proibido de tudo, mas depende das circunstâncias, como elas evoluírem. Depende. Mas pode acontecer. Então, acho que essa simbologia de 3 anos e meio mortos e depois voltar à vida, é essa proibição, como se o mundo negasse Deus, entendeu? Não quer saber mais. Aí vai dar, evidentemente, uma série de reações da parte de Deus, o mundo vai entrar numa grande confusão,
Vai chegar uma hora que eles vão falar, não, vamos buscar de novo. Aí é como se eles voltassem à vida. É tudo uma simbologia existente na profecia do Apocalipse. Possivelmente essas duas testemunhas estariam unidas, o senhor acha, já no mesmo pensamento? Eu acho que já no mesmo pensamento, no mesmo pensamento. Porque cristãos e judeus, eles serão sempre cristãos e judeus até um certo momento. Mas no futuro isso vai diluir e formar uma verdade só. Não tem razão para o pessoal continuar praticando os 613 mandamentos lá do Velho Testamento, que eles tiraram lá dos livros, da Torá, e que são bons, não estou dizendo nada, não sou contra, mas não tem razão para isso, em face da lei de progressividade que vai vir sobre judeus e cristãos. Então haverá uma verdade única para os dois povos, que serão um povo só. Então você vai falar assim, houve um tempo que eu era cristão, houve um tempo que eu era judeu, agora eu sou só povo de Deus, pronto. É uma coisa só. É mais fácil, penso eu, que Deus vai estabelecer essas coisas, pelo que Ele fala. Bom? Vamos ler aqui algumas referências, daqui eu coloquei algumas. Ezequiel 36, o capítulo 36 é interessante, do versículo 16 ao 38. Se vocês puderem ler em casa depois, fala da restauração de Israel, da busca de Israel. Eu vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra, então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. A gente vê aqui que essas pessoas a quem ele está se referindo eram idólatras. E os irmãos do norte aqui eram idólatras. Os católicos são idólatras. A igreja católica é idólatra. A evangélica não é idólatra, mas gostam de um dinheiro danado. Sucesso, prosperidade, grandes templos. Tudo que o povo do norte gostava de fazer. Então o Senhor está falando aqui que vai limpar, dos vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e observeis. E habitarei na casa, na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então nós percebemos aqui que Ezequiel não está falando aqui ao judeu tradicional. Porque o judeu tradicional da casa de Judá, ele não era idólatra. E ele andava nos estatutos do Senhor, ele observava os estatutos. O judeu sempre observou as regras do Senhor, e o que fez ele existir espalhado no mundo durante muito tempo foi por observar esses mandamentos, essas regras e tudo aquilo que o Senhor instruía. Então Judá, tratando como os judeus, é uma casa fiel a Deus. Fiel a Deus. Tem seus problemas também, mas é uma casa fiel. Já a casa de Israel, que são os cristãos, é uma casa infiel. Uma casa cheia de problemas de toda a ordem. Que nós já conhecemos na história da Igreja Católica e recentemente nessa grande confusão aí que se chama Igreja Evangélica. Pentecostal, neopentecostal, prosperidade e tantas outras coisas mais. Esse espírito novo, ele quer dizer assim, ele vai pôr o espírito dele a morar dentro de nós. Não quer dizer que a gente vai perder nossa alma, nossa individualidade, mas ele não vai permitir mais que um espírito estranho a ele continue influenciando o nosso pensamento, a nossa maneira de viver e de ser. Ele vai dar uma vida nova a nós. Ele vai fazer isso, segundo o que ele nos diz. Esse coração de pedra é um coração insensível. Coração de carne, ele vai despertar em nós a sensibilidade para perceber a presença dele na nossa vida. Ezequiel 37, um pouquinho mais adiante, entre os versículos 21 e 22, diz assim: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais.
Quer dizer, ele está falando de dois povos separados. Ele não está falando de judeus que estão espalhados no mundo, que são judeus. Se ele está falando que são duas casas que vão juntar e que não vai separar mais, ele está falando de duas casas que estão separadas. Os judeus não estão separados. Embora eles estejam espalhados no mundo, a casa de Judá, que são os judeus que vão para Israel lá, se ajuntam lá, eles são judeus. Essa outra casa, qual casa que seria? Essa casa separada? A casa separada não tem outra, só pode ser os cristãos. E como o cristão pode ser judeu? Através da encarnação das almas desses judeus, das tribos lá do norte, da tribo de Israel, dos que foram para o norte. Que não pode ser, são os hebreus, né, os israelitas que foram para o norte. Nós temos que dizer assim, porque judeu é um termo que nasceu com Judá. Então não se pode nem dizer que são judeus do norte. Não, judeus são do sul. São os israelitas do norte. Seriam os cristãos. Os israelitas, almas de israelitas daquelas tribos do norte encarnadas entre os cristãos. Então, essas duas casas são as únicas que anunciam o Deus de Israel, não tem outro. Qual é outro povo que fala do Deus de Israel? Ah, tem os muçulmanos e tal, tudo bem, eles falam. Mas quem segue a Escritura? Quem segue a Escritura? Quem segue a Escritura? Somente os cristãos e os judeus, não tem outros. Então, me parece claro que as duas casas de Israel como um todo são os judeus e cristãos, Judá e Israel, os do sul e os do norte. Me parece que é isso que as profecias do Antigo Testamento tratam com muita procedência. Não tem uma outra explicação. Já procurei, não tem assim quem disse, é isso ou aquilo. Não tem uma explicação. São casas divididas. Então ele diz aqui, nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Ele está falando das duas casas que se dividiram. Está falando dessa unificação das casas. Pastor, pois não? Os judeus hoje que estão espalhados pelo mundo, eles se consideram então da tribo de Judá? Parece que não, pastor. Se considera judeu só. Não tem assim essa coisa de tribo, descendência. Então os que haveriam de se juntar a eles seriam a... Para eles é só judeu, para que existe no mundo. Eles não levam em consideração essa ideia de que pode haver almas estranhas biologicamente ao povo judeu que estão no meio dos gentios, como a gente acredita. Eles não acreditam nisso. Como eu disse, alguns rabinos que aceitam a reencarnação, o nascimento das almas em outras oportunidades, sucessivamente, eles já vislumbraram essa possibilidade de haver almas judias vivendo no meio de gentios, ou almas de Israel, da casa de Israel, vivendo no meio dos gentios, que são os cristãos. Então, o sujeito, você tem vontade de morar em Israel, então você deve ser uma alma dessas que estão espalhadas. Esse é o conceito geral que existe no meio dos judeus. Mas eles não querem saber se são de uma tribo, de outra, assim, e parece que eles não dão muita importância a isso, não. E os movimentos que existem, então não tem muita expressão. Não tem expressão. Unir. Não. A gente consulta lá os últimos movimentos deles, foram por volta de 2011, 2012, depois eles não fizeram mais nada. Andaram falando sobre isso e não tem mais sequência. A gente tenta entrar em contato com essas pessoas, não há resposta. Como se tivesse desaparecido. Então vamos encerrar. Eu peço aos irmãos, eu quero pedir aos irmãos, inclusive os das outras comunidades, que façam uma leitura do capítulo 36 do livro de Ezequiel, entre os versículos 16 e 38. Nós temos aí uma palavra que trata dessa busca do povo e da unificação da casa de Israel. Também no capítulo 37 nós temos a mesma referência, ajuntando as duas varas. A chamada vara de José e de Efraim, que não passa de Judá e de Israel. É a mesma coisa. Capítulo 37, a partir do versículo 19, também é uma profecia que trata da unificação das casas de Israel. A vara de José e de Efraim é a mesma coisa, é Judá e Israel. É o ajuntamento das duas casas. Faça uma leitura em casa para você poder entender melhor esta questão.
Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor e misericórdia. Amém.